A palavra de Deus agora, Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Vamos acompanhar do versículo 14 até o verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 14 até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm um coração endurecido? Têm olhos, não veem? Tendo olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito e amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos com o teu povo aqui, congregados na igreja, para adoração, para louvor ao teu santo e bendito nome. Bom é para nós, ó Deus, bom é para nosso coração estarmos em tua presença, Senhor, sentirmos a tua presença e podermos te louvar. E agora, Deus querido, Senhor Jesus, pedimos a iluminação do Espírito Santo para recebermos a mensagem da tua palavra, que alcance os nossos corações, que quebrante, Senhor Deus, a nossa vida, que traga para nós edificação e fortalecimento espiritual, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, entre os judeus na época do Senhor Jesus, o fermento, ele era um símbolo do pecado e da maldade do coração humano. Esse fermento era um pedaço de massa que era posto para levedar. Nesse processo de levedura, essa massa ia passando também por um processo de putrefação, um certo tipo de apodrecimento. E por esse processo, eles ligavam isso ao mal, ao pecado, eles ligavam isso à maldade. O fermento, então, era um símbolo da natureza humana caída, era um símbolo daquilo que impede o homem de fazer a vontade de Deus. Na passagem aqui que nós lemos, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos que eles deveriam ter um cuidado com o fermento. Eles deveriam ter o cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado com o fermento de Herodes. Ou seja, havia um comportamento dos fariseus e um comportamento de Herodes que era impedimento de fazer a vontade de Deus. E Jesus diz aos seus discípulos: tomem cuidado com isso. E eles, irmãos, não compreenderam o que Jesus estava falando. Eles falaram assim: ele está falando do fermento do pão? Eles disseram: é porque nós não temos pão. Ele está reclamando porque só veio um pão aqui e nós possivelmente vamos ter fome. É disso que ele está falando? Jesus Cristo fala assim: como é que vocês pensam? Vocês não entenderam? Eu não estou falando desse pão aí.
Por que vocês são duros de coração com os discípulos? Por que vocês não entendem que eu estou tratando com vocês de questões espirituais? Vocês só pensam nas coisas materiais? Vocês já estão andando há tanto tempo comigo e os olhos de vocês ainda não abriram? Vocês não entendem as coisas? Não é desse pão material que Cristo está falando. E aí, irmãos, com base nessa passagem, eu queria pensar nessa noite sobre o discipulado de Jesus e os cuidados com a vida cristã. O discipulado de Jesus e os cuidados com a vida cristã. Cristo falou sobre 2 cuidados. Um cuidado com o fermento dos fariseus, depois o cuidado com o fermento de Herodes, e eu queria colocar um terceiro aqui, o cuidado com o fermento dos próprios discípulos. O fermento dos fariseus, irmãos, diz respeito à hipocrisia. Qual era o problema dos fariseus que impedia deles fazerem a vontade de Deus? É que eles desenvolviam uma religião hipócrita. Essa religião hipócrita dos fariseus, ela era caracterizada por algumas questões. A primeira delas é que era uma adoração falsa. Um exemplo que nós podemos ter disso é quando o Senhor Jesus quis subiram ao templo um fariseu e um publicano. Quem vai ao templo vai com a intenção de adorar. Só que os fariseus não adoravam a Deus, eles adoravam a si mesmos. Na oração que ele fazia no templo, o fariseu dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como os outros pecadores. Senhor, obrigado porque eu dou dízimo. Senhor, obrigado porque eu jejum tantas e tantas vezes. Era uma adoração que não glorificava a Deus, era uma adoração que glorificava a eles mesmos. Era um tipo de culto que não expressava a dependência de Deus. Era um tipo de culto que falava que eles dependiam de si mesmos e das suas próprias virtudes. Portanto, irmãos, cuidado com uma falsa adoração. Cuidado com o seu coração quando você está indo para o culto. Você, quando vai para o culto, está indo para adorar a Deus ou para olhar a si mesmo? Você está indo para glorificar a Deus, reconhecer tudo aquilo que Deus é, reconhecer tudo aquilo que Deus faz. Você está indo colocar o seu coração em dependência para falar quanto você precisa do Senhor, ou no seu culto você está agindo de uma forma hipócrita? Cuidado com isso. Os fariseus também, eles eram chamados por Jesus de hipócritas, porque eles tinham uma religião de autossalvação. Eles acreditavam que eles mereciam ser salvos. E eles mereciam ser salvos porque eles obedeciam todas as regras que eles mesmos criavam. Por exemplo, eles não comiam sem lavar ritualmente as mãos. Numa passagem anterior, Jesus criticou eles. Jesus disse: não é o que vocês colocam para dentro que deixa vocês impuros, mas é o que sai da boca, porque sai do coração. É do coração que procedem as maldades, é do coração que procede a falsidade, as malícias, é do coração que sai. Eles então tinham uma religião de autossalvação. Eles não criam que seriam salvos pelo perdão de Deus, pela graça divina. Eles não se reconheciam como pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que sabe que eu por mim mesmo não tenho capacidade de produzir nenhum bem espiritual que me faça merecedor da salvação. É hipocrisia quando alguém diz que é um cristão, mas acha que é salvo porque ele mesmo obedece às regras perfeitamente. Eu me tornei cristão, eu frequento a igreja, eu tenho a Bíblia na minha boca, eu sigo a palavra de Deus, eu não sou como as pessoas do meu trabalho. É uma hipocrisia você achar que você é salvo por você mesmo e não compreender a extrema dependência da misericórdia, não compreender quanto você é pecador. Não é porque você foi para a igreja que você deixou de ser pecador. Não é porque você tem 20 anos na igreja que você deixou de depender da graça. Não é porque você já conhece o que está escrito na Bíblia que você deixou de depender da graça. Você continua dependendo da graça. É bom reconhecer que você continua sendo um pecador que precisa de Deus para tudo. Um outro ponto da religião hipócrita dos fariseus era a vontade de julgar e condenar as pessoas.
Eles ficavam prestando atenção na vida dos outros. Eles ficavam vigiando o pecado que os outros cometiam. Eles eram aqueles que gostavam de tirar um cisco do olho da pessoa quando tinha um pedaço de pau dentro do olho deles. Eles não se incomodavam com um pedaço de pau que estava dentro do olho deles. Mas se tinha um cisco no olho de alguém, eles se incomodavam. Isso quer dizer o seguinte: eles não se incomodavam com os pecados que eles cometiam, mas gostavam de condenar os pecados que os outros cometiam. Eles não olhavam para a sua própria necessidade de ter uma vida santa diante de Deus, mas queria que os outros se submetessem às regras que eles praticavam. Eles então tinham esse tipo de religião, meus irmãos, e que o Senhor Jesus condenava como hipocrisia. Era uma religião que não os aproximava de Deus. Pelo contrário, era um fermento que os impedia de ter uma vida conforme a vontade de Deus. Uma das maiores queixas que nós temos ouvido atualmente contra a igreja é que a igreja é uma igreja de pessoas hipócritas. Muitos dos jovens, nossos filhos que não querem frequentar a igreja, têm dito isso para a gente: eu não quero mais ir na igreja, porque lá é cheio de hipocrisia. Será que nós temos sido hipócritas? Será que nós temos tido esse mesmo comportamento dos fariseus? Será que nós não estamos vindo para adorar Deus de coração? Será que nós queremos ser só ter autopromoção pela nossa espiritualidade? Será que nós estamos mais preocupados em julgar as pessoas do que amar as pessoas, cuidar das pessoas? Será que nós... e um outro ponto importante na religião deles que eu ia esquecendo, era a falta de amor ao próximo. Eles não tinham nenhum tipo de amor para com o próximo, nenhum tipo de preocupação, nem para com seus próprios pais. Às vezes os pais dele tinham necessidade de ajuda financeira. Eles, para não honrar pai e mãe, conforme diz a palavra de Deus, eles davam a desculpa e diziam: isso aqui é para eu dar de oferta na igreja. Irmão, será que nós como cristãos, como igreja coletivamente, será que você como crente individualmente tem sido infectado pelo fermento dos fariseus? Cuidado para não ser infectado com o fermento dos fariseus, com um tipo de religiosidade hipócrita, sem uma adoração a Deus verdadeira, sem amor ao próximo, apenas preocupado com o exterior. Cuidado. O segundo fermento aqui que nós precisamos ter cuidado é o fermento de Herodes. Os irmãos lembram que em uma mensagem anterior eu preguei sobre Herodes que mandou matar João Batista. Por que Herodes mandou matar João Batista? Por alguns motivos. Ele mandou matar João Batista porque ele era um homem mundano. Ele queria viver na prática do pecado junto com a sua mulher. E ele não suportava João, porque João disse: você sabe que a palavra do Senhor disse: não adulterarás. Ele dizia: você sabe, Herodes, que a Bíblia fala que você não pode se deitar com a mulher do seu irmão. Você sabe. Só que Herodes, irmãos, queria ser mundano. Herodes queria viver na prática do pecado. Herodes não estava se importando com o que a Bíblia dizia. Uma outra questão de Herodes, irmãos, é que Herodes, ele amava o poder. Ele amava o poder. Ele até não queria matar João Batista por medo de o seu poder diminuir. E quando ele mandou matar João, ele ficou meio que numa sinuca de bico. Se ele mandasse matar João, ele poderia perder o prestígio do povo que reconhecia João como um homem de Deus. Mas, se ele não mandasse matar João, ele poderia perder prestígio com os seus correligionários. É assim, acho que fala. Ele poderia perder o prestígio com esses. Eles poderiam dizer: está vendo? Ele não tem autoridade como ele que fala que tem. Ele não tem poder como ele fala que tem. Ou seja, ele era apegado ao poder. Ele queria estar com poder, custe o que custar. Ele também mandou matar João Batista porque ele queria viver, irmãos, uma vida cheia de sensualidade. Ele gostava de dar os banquetes e ter os seus convidados.
Ele gostava de beber muito vinho. Ele gostava das jovens que dançavam seminuas de uma forma sensual. Então, para viver a sua vida mundana e de pecado, com o objetivo de adquirir cada vez mais poder, e entregue-se ao secularismo, esse daí é o fermento de Herodes. E Jesus disse para o seu discípulo: cuidado com o fermento de Herodes. Vocês também podem querer dar as mãos ao poder. Vocês, irmãos, uma das coisas que líder religioso tem é vaidade espiritual. O líder religioso, ele gosta de exercer primazia sobre o povo. O líder religioso, ele gosta de ter poder sobre o povo. O líder religioso, ele gosta de ter amizades com aqueles que estão no poder. Só que essa amizade com aqueles que estão no poder é para que eles também exerçam poder e sejam reconhecidos como homens poderosos. Jesus fala para os seus discípulos: tomem cuidado com sede de poder. Isso não combina com quem é discípulo de Cristo. E é um perigo que a igreja corre hoje. Esse perigo que a igreja corre de querer fazer conchavo com os políticos, com os homens poderosos, para estar no círculo, para estar na corte ali do poder, e para isso negociam a vida daqueles que seguem eles, ou negociam o voto daqueles que seguem eles. Cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento do mundanismo. Às vezes você está dando uma desculpa para não frequentar a igreja, sabe por quê? Porque você quer levar a vida do jeito que você quer. Você quer viver na prática do pecado e não quer que ninguém fale nada com você. O fermento do mundanismo. Você não quer mais se submeter à palavra de Deus, nem muito menos à autoridade de nenhum pastor. Cuidado então com o fermento de Herodes. É o fermento do secularismo, é o fermento do mundanismo. A igreja tem que saber que tem um compromisso com a palavra, que tem que se submeter ao seu Senhor, que para ser crente, meus amados irmãos, tem que viver uma vida de santidade. Cuidado com o fermento de Herodes. E eu diria em terceiro lugar, cuidado com o fermento dos discípulos aqui nessa passagem. Qual seria o fermento dos discípulos aqui nessa passagem? Eu entendo que o fermento dos discípulos aqui é a dureza de coração. A dureza de coração. Porque a dureza de coração os impediu de enxergar a Jesus. A dureza de coração os impediu de enxergar o mover e o agir de Deus. Eles estavam caminhando com Jesus, ouvindo os ensinamentos e vendo os milagres, mas o seu coração ainda estava duro. De que forma a dureza do coração deles se manifesta aqui? Porque eles não entenderam as questões espirituais. Vejam bem, naquele dia eles tinham esquecido de comprar pão. Só tinha um pão. Tinha que alimentar pelo menos uns 13. Com um pão. E essa necessidade material, irmãos, os cegou. Por exemplo, eles esqueceram que Jesus por 2 vezes havia multiplicado pães. E eles viram. Na primeira vez que Jesus multiplicou pães, foram alimentados mais de 5.000 homens. E ainda sobraram 12 cestos. Eles estavam lá, naquela multiplicação de pães. Na segunda multiplicação, o Senhor alimentou 4.000 homens. E ainda sobraram 7 cestos. Será que eles não acreditavam que esse Senhor que multiplicou pães para milhares de homens poderia sustentar eles ali no barco? Não, porque o coração estava duro, eles não entendiam. Nós temos que ter cuidado com a dureza de coração, sabe como, irmãos? Às vezes você chegou até aqui e as experiências que você passou na sua vida não fazem você enxergar a presença de Deus com você.
Você chegou até aqui e as experiências que você passou na sua vida não faz você compreender que se Jesus está com você e se você está com Jesus, as suas necessidades serão supridas. Você ainda não entendeu que não é o muito pão ou o pouco pão que te sustenta, é a presença de Jesus que te sustenta. Não é o seu poder, como Herodes acreditava que lhe dá a vitória, é a presença de Jesus que dá a vitória. Não é porque você tem muito ou pouco mérito, como pensavam os fariseus, que você vai ter sustento, é a presença de Jesus que vai te sustentar. E aí Jesus fala: vocês ainda não entenderam, eu já fiz tantas maravilhas, já provei a minha misericórdia, já provei o meu amor, vocês ainda não entenderam. Cuidado, portanto, irmãos, com o fermento da dureza de coração. Às vezes você está aqui hoje e você, quando lembra da sua infância, você lembra: olha, mas eu passei fome na minha infância. Mas você não lembra que de uma forma ou de outra, com muito ou com pouco, Deus te sustentou e você está aqui hoje. Às vezes você pensa numa enfermidade: nossa, eu tive naquela enfermidade, eu tive muito mal, eu tive a ponto de morrer. Mas você não lembra que de uma forma ou de outra, o Senhor curou a sua enfermidade e você está aqui hoje. As experiências que eles passaram, irmãos, só deixaram para eles uma lembrança da dificuldade. As experiências que eles passaram não fortaleceu a sua fé, a sua perseverança, a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Eles tinham que lembrar o seguinte: se vocês estão com o Senhor cuida de vocês. Não sejam duros de coração, não sejam como aqueles que têm olhos e não veem. Compreendam que a maior necessidade de vocês não é desse pão, a maior necessidade é espiritual. A maior necessidade de vocês é manter o coração puro do fermento dos homens. E vocês não sabem que eu estou presente para suprir as necessidades que vocês têm. Então deixa de ter um coração duro em relação a Deus. Às vezes nós somos crentes, irmãos, nós estamos caminhando com o Senhor, mas qualquer situação de falta na nossa vida abala a nossa fé, tira a nossa alegria, tira a nossa esperança, tira a nossa confiança. Nós precisamos nos lembrar de tantas coisas que Jesus já fez por nós e confiar que Ele vai nos sustentar, ainda que seja com um pão só. Então cuidado com a dureza, com o fermento da dureza de coração, porque um coração duro impede você adorar o Senhor. Um coração duro impede você enxergar a graça de Deus. Um coração duro impede você ter gratidão. Um coração duro simboliza falta de fé no Senhor. Então não tenha um coração endurecido, não caia no fermento dos discípulos. Nós concluímos então, meus amados irmãos, essa passagem aqui, que a nossa vida com Deus, o nosso discipulado, ele deve ser sempre dirigido por aquilo que Jesus ensinou para nós, por aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Nossa vida com o Senhor deve ser sempre de confiança nele, de temor ao seu nome. Nós devemos estar sempre nos perguntando sim: será que a minha vida com Deus tem sido de sinceridade? A minha comunhão com o Senhor, a minha fé, a minha adoração é sincero a Deus? Será que eu sou crente não só para que os outros vejam que eu sou crente, mas eu sou crente por conversão, por amor mesmo ao Senhor? Será que eu faço as coisas na igreja por obrigação? Será que eu faço as coisas na igreja só para aparecer? Ou a minha vida de fé realmente é sincera para com Deus? Eu tenho que perguntar: meu Deus, será que o pecado está sendo uma coisa que faz parte da minha vida, da qual eu não me arrependo? Será que eu estou sendo complacente com o pecado? Será que eu estou sendo uma pessoa que vê muito o erro dos outros, mas não vejo o erro meu, não busco a santidade na minha vida? Precisamos nos perguntar isso. E precisamos também nos perguntar, irmãos, como está de fato o meu coração para com o Senhor? Será que ele ainda está duro? Sem reconhecer, sem enxergar quanto Jesus me amou, sem enxergar quanto ele me sustentou, quanto ele me socorreu nos meus momentos de sofrimento? Será que eu não entendo que se eu cheguei até aqui, é porque ele está presente comigo? Ele é aquele que, quando precisa, multiplica o pouco para me sustentar.
Ele é aquele que me dá a vitória, não porque eu tenho muito pão. Não é porque você tem muito pão, irmãos. Não é porque você tem muito dinheiro. Não é porque você tem muita saúde. Não é porque você tem muita gente te apoiando. É porque Jesus está ali com você. É nisso que está a nossa salvação, a nossa glória e a nossa bênção. Que Deus nos abençoe. Possamos ser discípulos do Senhor e tomar cuidado com o fermento que prejudica o nosso temor e a nossa comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.